Graças a Deus. Meus irmãos, vamos passar para o momento de meditarmos na palavra do Senhor, em mais um domingo, para a glória do Senhor, amém? Gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Nós iremos ler do versículo 1 ao 7. Eu peço que vocês abram seus corações, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Amém, meus irmãos? Posso ler? Diz assim, palavras de João à igreja de Éfeso, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-eis que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, nós estamos neste momento, Pai, diante da Tua palavra. Eu peço que o Senhor, mais uma vez, ó Pai, abra os nossos corações, Senhor. Nós não conseguiremos atender, nós não conseguiremos aplicar, nós não conseguiremos viver essa palavra se não for por meio do Teu Espírito, Pai. Nos ajude, Pai, a aplicarmos e a vivermos aquilo que a Tua palavra nos diz. Mais uma vez, Senhor, me capacite, que eu seja apenas um canal em Tuas mãos. Eu não sou ninguém aqui, Senhor, e que o Senhor me ajude a transmitir a Tua palavra aos corações dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Bom, Éfeso. João escreve essa carta à igreja de Éfeso. Éfeso era a maior, a mais rica e a mais importante cidade ali da Ásia Menor. Nós temos visto isso em Colossenses, mas em Colossenses, Colossos é uma cidade pequena, numa igreja pequena, muito provavelmente a igreja de Colossos era na casa de Filemon, mas Éfeso não. Éfeso era uma igreja grande ali na Ásia Menor. No primeiro século, a cidade de Éfeso, ela era o porto mais importante de toda a Ásia. Ela era um grande centro ali, e a Éfeso era muito conhecida por ser um centro, uma cidade religiosa. Éfeso, ela tinha ali em sua cidade um grande templo maravilhoso, lindo, esteticamente, dedicado à deusa da fertilidade, que é Diana, segundo os romanos. E nesse templo, ele era muito conhecido, e ele era conhecido como uma das grandes maravilhas do mundo antigo, esse templo da deusa Diana. E nesse templo também era tão bonito que era o lugar onde o imperador era idolatrado, ali, onde eles adoravam tanto a deusa quanto o imperador romano ali em Éfeso. Era um grande centro místico, e tinham muitas práticas supersticiosas, místicas, e o mundo inteiro ali se voltava para Éfeso nessa época do primeiro século. E ela era muito conhecida por suas magias, por seus misticismos. E isso nós vemos, essas descrições da cidade de Éfeso, como ela tinha essa característica, lá em Atos 19. Se vocês lerem lá, vocês vão ver isso. Mas Éfeso não era simplesmente uma cidade grande, com o templo da deusa Diana, mística, com artes mágicas, que é o que vai dizer em Atos 19, mas Éfeso foi um grande centro do Evangelho. Éfeso foi privilegiada por Deus, por passar ali grandes homens de Deus que pregaram a palavra naquela cidade, Grandes pastores. Posso dizer que até os melhores pastores que existiam na época passaram ali pela cidade de Éfeso. Então ela também era um local onde o evangelho era muito forte, Muito forte. Nós temos Paulo, que morou ali em Éfeso 3 anos, Nós vemos isso na carta aos Efésios, e vemos isso em Atos também. Paulo, ele viajou por várias cidades, ficou por vários tempos em vários lugares, mas em nenhum outro lugar Paulo ficou tanto tempo quanto ficou em Éfeso. Em Éfeso ele, de fato, residiu ali e morou por 3 anos naquela cidade. E Paulo, nesse momento lá, virou um grande centro do evangelho, onde as pessoas vinham até Paulo ali, Paulo pregando o evangelho, ensinando, doutrinando, e aquelas pessoas saíam ali de Éfeso e começavam a plantar igrejas ao redor ali da Ásia Menor.
essas 7 igrejas aqui que João escreve são frutos do evangelho pregado em Éfeso e que as igrejas foram sendo plantadas, a própria igreja de Colossos. Né? Nós vimos isso, Epáfras, muito provavelmente ouviu o evangelho de Paulo em Éfeso, foi para Colossos e fundou a igreja de Herápolis, a própria Galácia. Então, nós vemos esse grande centro. Não somente Paulo, que passou ali por 3 anos, mas nós temos em Atos 18, Priscila e Áquila, que também ficaram naquela cidade, passaram por lá, homens ali que pregaram o evangelho, Apolo, que era um judeu de Alexandria, também um orador muito capacitado nas escrituras, que também pregou em Éfeso, Paulo por 3 anos, e nós vemos depois que Paulo está preso, né, em Roma, na sua primeira prisão, ele escreve a carta aos Efésios, que é a carta que nós temos nas escrituras. Né? Vocês se lembram que nós comentamos que Paulo, eu já falei tanto isso aqui que acho que os irmãos nunca vão esquecer, isso é maravilhoso, né? Paulo escreveu 4 cartas presas, vocês se lembram? 4 cartas. Filemon, nessa primeira prisão dele, Filemon, Colossenses, Efésios e Filipenses. Então é maravilhoso quando nós lemos essas 4 cartas, o pano de fundo é Paulo preso no mesmo lugar onde ele passou ali, escreveu essas cartas. E Paulo escreveu essa carta aos Efésios, neste mesmo momento, nessa mesma circunstância que ele também escreveu aos Colossos. E nessa carta aos Efésios, ele tem um profundo amor pelaquela igreja, ele escreve a eles, e ele vai dizer para Timóteo, que é um pastor, né, que ele ajudou, que ele discipulou a ficar na igreja de Éfeso. Então a gente tem Paulo, a gente tem Priscila e Áquila, a gente tem Apolo, a gente tem o próprio Paulo, a gente tem Timóteo na igreja de Éfeso, que é o que Paulo vai dizer, e mais tarde ainda nós temos o apóstolo João, também passando por Éfeso. Então realmente era uma igreja ali muito forte de doutrina, realmente grandes pastores e homens de Deus passaram por ali. Então, agora nós vamos ver, depois de 40 anos, o que aconteceu com essa igreja. Depois, mais ou menos, por volta de 40 anos que ela foi fundada ali, como que estava essa igreja? Nessa nova geração de cristãos que estavam ali na igreja dos Efésios, né? E Jesus, Deus, Cristo, obviamente, envia uma carta agora a essa igreja por meio do apóstolo João. Temos a carta aos Efésios por Paulo e temos aqui João escrevendo aos Efésios. Então, como está essa igreja? Vamos meditar um pouco sobre ela e ver como está essa igreja por cerca de 40 anos aí depois do seu início e o que nós podemos aprender com isso e como isso tem a ver com nós, né, de como nós devemos ter essa ideia de igreja bíblica e saudável. Amém, meus irmãos? Antes de nós entrarmos no versículo 1, vocês viram que nós dissemos no versículo 1 que ele vai dizer algumas palavras aqui, né? A igreja de Éfeso escreve que conserva na mão as 7 estrelas e o candeeiro de ouro, né? Essas 2 palavras nós precisamos entender o que é o candeeiro de ouro, né? O candeeiro, né? E as 7 estrelas, para que a gente possa entender o que ele está dizendo no capítulo 2 aqui. Então, voltem, por favor, em Apocalipse 1, no versículo 10, só para a gente entender o que é isso, essas 2 palavras, para que faça sentido a partir do capítulo 2 o que ele está dizendo, para a gente não perder isso. Então, Apocalipse, volte uma página aí no capítulo 1, veja o versículo 10. Versículo 10, João vai dizer assim, aqui são palavras de João. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas ali eram da Ásia Menor, eram igrejas físicas, locais que existiam de fato, onde João vai escrever para essas igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Aí foi o que ele viu, João, na sua visão. E olha o que era. Ele viu 7 candeeiros de ouro, e no meio desses candeeiros, versículo 13, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com cinto de couro. Vamos pular aqui, que agora ele vai descrever um pouco desse homem, que na verdade é Cristo que ele está vendo. E daí no versículo 16, e tinha na mão direita 7 estrelas. Então a gente já viu o candeeiro e as 7 estrelas. E de sua boca saía espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então é isso que ele está vendo. E agora no versículo 20, meus irmãos, ele vai explicar o que é isso. Quanto ao mistério, tá vendo? Quanto ao mistério das 7 estrelas, que vistes na mão direita, e os 7 candeeiros, ele vai explicar. As 7 estrelas são os anjos da igreja, que nada mais é do que os pastores dessa igreja. E os 7 candeeiros são as igrejas, são as próprias 7 igrejas. Então aqui nós entendemos o que de fato é. Então as 7 estrelas que estão na mão direita do Senhor são os anjos da igreja. É uma maneira muito bonita de dizer aos pastores, aos líderes daquelas 7 comunidades que estavam presentes ali.
Então ele tem na sua mão ali as 7 estrelas, e ele estava no meio do candeeiro. E o candeeiro é o quê? São as igrejas em si. O próprio versículo 20, ele explica o que é isso. Então vamos à exposição, meus irmãos. Versículo 1, do capítulo 2. Ao anjo da igreja, então para quem ele está escrevendo? Ele está escrevendo ali para os líderes, para os responsáveis, para os pastores, os dirigentes espirituais daquela igreja, onde Cristo deu a eles. Ao anjo da igreja ele escreve, versículo 1, estas coisas diz aquele, e que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio do candeeiro de ouro. Veja que coisa maravilhosa nesse versículo 1, palavras de Deus ali através de João, está dizendo que ele é aquele que conserva em sua mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos candeeiros, que é a igreja, né? A igreja, meus irmãos, é de Cristo. A igreja de Jesus. Nós deitamos a cabeça no travesseiro e nós dormimos porque a igreja é do Senhor. A igreja não é minha, a igreja não é de absolutamente ninguém. O evangelho só está entre nós hoje porque Deus, que é o que está dizendo aqui, ele conserva em sua mão direita a igreja, tanto os pastores, ele sustenta com uma forte mão, né, o sustenta com suas mãos, para que ninguém os tome. E ele cuida da sua igreja, ele preserva, ele guarda, ele firma a igreja dele. Fique tranquilo, os olhos de fogo, né, o que ele vai dizer ali em Apocalipse capítulo 1, estão vendo tudo o que está acontecendo. Fique tranquilo, a igreja é do Senhor. Então é uma palavra maravilhosa, né, e ele é a que conserva e ele anda no meio dos 7 candeeiros. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, o Senhor anda no meio do seu povo. Nós temos aqui no versículo 1 a presença manifesta de Cristo no meio da sua igreja. Infelizmente, meus irmãos, em nossa teologia, nós perdemos o impacto dessa maravilhosa doutrina, dessa maravilhosa verdade, que é a presença real do Senhor em nosso meio. Nós temos a ideia de um Cristo, de um Deus no céu, transcendente, né, reinando à destra de Deus Pai. Cremos nisso, temos uma visão clara do seu trono, mas muitas das vezes não conseguimos ver que ele está aqui nessa manhã. Nós cremos no impacto, muitas das vezes, da transcendência de Deus, mas não vivemos a sua presença aqui e agora. E Apocalipse, ele vai dizer justamente isso, Deus anda, Cristo anda no meio da igreja. O culto que nós fazemos aqui não é simplesmente para Deus. O culto é diante de Deus. O culto é diante dele. Ele está aqui nessa manhã e a gente perde isso. Se eu e você pudéssemos ver o Senhor com os nossos olhos biológicos, né, ver o Senhor naturalmente sentado nessa primeira cadeira aqui, nós agiríamos como nós agimos muitas vezes no meio do culto? Porque geralmente o que é normal acontecer é quando uma pessoa importante está no meio de alguém, no meio de um povo, no meio de uma assembleia, as pessoas se comportam diferente, né? As pessoas ficam mais, né? Mas o Senhor está aqui. E está dizendo que o Senhor, ele anda no meio da igreja. Ele não sabe apenas o que nós fazemos, ele sabe quem você é. Ele sabe o seu coração, ele sabe a sua motivação, ele sabe o que está se passando no seu coração e na sua mente agora, porque ele está no meio da igreja. E isso deveria ser uma doutrina que deveria, né, nos fazer tremer e temer e agradecer a Deus por ter esse privilégio de tê-los em nosso meio. É por isso que o culto precisa ser com ordem e decência. É por isso que o culto precisa ser um momento onde nós estamos aqui inteiros louvando ao Senhor, não apenas Ele, mas diante dEle, diante do Senhor. Ele está aqui em nosso meio, nós não podemos perder isso de vista. E isso deveria mudar a forma como nós cultuamos a Deus. E por Ele estar no meio do seu culto, por Ele estar no meio da sua igreja, veja o versículo 2. Conheço as tuas obras. Nada escapa dos olhos que tudo vê. Ele não apenas conhece o que você fala, ele não apenas conhece o que você faz, mas ele conhece de fato quem você é. E ele vai falar assim, eu conheço essa igreja, porque eu estou no meio dela e ela é minha, e eu guardo e eu preservo, e eu sei as tuas obras, eu sei o que vocês fazem, não só como obras de fato, mas eu conheço vocês por inteiro. E aqui, meus irmãos, João, através de Cristo, vai destacar aqui 3 grandes virtudes dessa igreja de Éfeso. 3 grandes virtudes que são dignas de verdade de serem imitadas. Aqui nós temos 3 qualidades dessa igreja que Deus vai dizer, eu conheço as tuas obras, e são 3 qualidades maravilhosas que nós devemos imitar e buscarmos sermos iguais. Éfeso, meus irmãos, era uma igreja que todo pastor queria pastorear, e nós vamos ver isso.
Éfeso era uma igreja nesse sentido maravilhosa. Então, nós vamos ver aqui as 3 características e as virtudes dessa igreja no versículo 2, no versículo 3 e depois no versículo 6. Porque o 5, o 5, né, o 5 aqui, o 4 e o 5 é a advertência que nós também vamos refletir. Mas eu quero focar primeiramente com vocês aqui nas 3 grandes virtudes dessa igreja. Vamos lá, versículo 2 então. Deus, ele anda no meio da sua igreja, ele vai dizer, eu conheço as tuas obras. Aí ele vai dizer qual que é essa primeira qualidade, que era que a igreja de Éfeso era uma igreja fiel à doutrina. A igreja de Éfeso era uma igreja fiel às Escrituras. Vamos lá, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova o que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Meus irmãos, a igreja de Éfeso era uma igreja que preservava pela doutrina, uma igreja operosa, uma igreja operante, né? Uma igreja que era treinada contra toda onda, né, de novidade que surgia. Éfeso preservava a doutrina. Paulo, quando estava nessa igreja, ele alertou aquela igreja sobre os homens que viriam depois dele. Abram, por favor, em Atos capítulo 20, para que nós possamos ver o que Paulo vai dizer. Atos capítulo 20. Vamos ler o versículo 29, dos 29 ao 31. Posso ler? Atos 20 vai dizer assim: eu sei que, depois da minha partida, isso é Paulo dizendo, né? Depois da minha partida, prestem atenção, eu sei que depois da minha partida, eu sei, tá? Ele está dizendo, da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, e que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo aqui, meus irmãos, ele está dizendo, eu sei que depois que eu sair dessa igreja, virão lobos vorazes para essa igreja, eles não vão poupar o rebanho. E não só virão lobos de fora, que não pouparão o rebanho, mas no meio de vós se levantarão homens falando coisas pervertidas e vão destruir o evangelho, e vão querer minar o evangelho. Não, vigiem e lembre-se que eu passei por 3 anos, noite e dia, admoestrando sem cessar vocês com lágrimas. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, e eu sei, começa assim, que quando eu sair daqui, depois da minha partida, isso vai acontecer. E daí, meus irmãos, o que nós temos em Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso, os lobos estão lá. O que Paulo havia predito, o que Paulo havia dito, eles estarão aí, eles tinham chegado, eles estavam lá. Os lobos haviam chegado ali na igreja de Éfeso. E o que é maravilhoso que nós vemos aqui nessa virtude do Senhor. Estes homens da igreja de Éfeso não suportavam os homens maus. É isso que está dizendo no versículo 2. Vocês não suportam, vocês conhecem os lobos, vocês os colocam à prova, vocês os julgam, vocês os denunciam, vocês os expulsam. É isso que ele está dizendo. A igreja de Éfeso, meus irmãos, não era apenas uma igreja teórica. A igreja de Éfeso era uma igreja que agia. Ela tinha labor, ela tinha perseverança, ela tinha trabalho intenso na igreja. Os crentes daquela comunidade, eles eram engajados e não simplesmente espectadores. A congregação, ela se envolvia, ela não era simplesmente um auditório. Ela não vivia apenas para ela, mas nós sabemos que Éfeso foi esse grande centro que espalhava o evangelho para outras cidades. E aqueles que se chegavam diante deles, vai dizer no versículo 2, vocês não suportam esses homens. Eles atentaram o que Paulo disse lá em Atos 20 e vigiaram. E esses lobos quando chegaram, vai dizer, vocês não suportam esses homens maus. E vocês os colocam à prova. E aqueles que se declaram apóstolos e não são, vocês os acham, né, mentirosos. Olha que coisa maravilhosa. Porque os apóstolos, meus irmãos, o primeiro grande crivo para ser um apóstolo, ele precisava ser uma testemunha ocular de Cristo. E esses homens que chegavam à igreja de Éfeso dizendo, eu sou apóstolo, o versículo 2 vai dizer, vocês colocam as provas e vocês os que se declaram apóstolos e não são, e vocês sabem disso, e vocês os denunciam como mentirosos, porque eles não são.
Como hoje, meus irmãos, a menos que um apóstolo nos dias atuais tenha pelo menos 2000 anos para ter visto o Senhor, são mentirosos. São mentirosos. E a igreja de Éfeso sabia disso. E a igreja de Éfeso fazia exatamente isso. Vocês estão dizendo que são apóstolos, vocês não são. Vocês não são, a gente não suporta vocês. A gente não vai tolerar os pecados de vocês. Nós não vamos deixar vocês entrarem na igreja. Olha que coisa maravilhosa. Que pastor não queria ter uma igreja dessa, né, meus irmãos? Muito provavelmente, o pastor de Éfeso aqui não tinha muito trabalho, né? A própria igreja se envolvia com a doutrina. A própria igreja não suportava os falsos ensinos. A própria igreja colocava à prova aqueles homens que falavam coisas que estavam erradas e não estavam de acordo com aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. E isso, meus irmãos, é um elogio da parte de Deus. É um elogio da parte de Deus. Eu conheço as tuas obras, porque vocês guardam e preservam a doutrina. Vocês são fiéis, guardam e cuidam da doutrina. Aquilo que nós vemos Paulo fazendo aos Colossenses, né, que nós temos estudado, Paulo está dizendo, olha, tem lobos aí com filosofia, com legalismo, cuidado, eles estão te arrastando. Estavam sendo influenciados por esses homens em Efésios, não. Em Éfeso, eles não tinham vez em Éfeso. Em Éfeso, eles se posicionavam dizendo assim, não, nós não vamos deixar. E o que nós podemos já aprender nessa primeira versículo aqui, sobre essa primeira característica dessa igreja de Éfeso, meus irmãos? Nós precisamos ser como os bereanos e como essa igreja era. O que nós vemos hoje, muitas das vezes, são crentes em Jesus, analfabetos de Bíblia. O que nós vemos são crentes ingênuos espiritualmente. O que nós vemos é uma preguiça mental e espiritual de conhecer as Escrituras e pensar sobre esses assuntos. Os crentes acabam se envolvendo com tudo aquilo que é dito em nome de Deus, ainda mais se uma pessoa chega dizendo, eu estou dizendo em nome de Deus, eu sou um apóstolo. Muitos se deixam levar porque não conhecem de Bíblia. Não conhecem que o crivo para ser um apóstolo precisa ter visto Cristo. Precisa ter sido chamado pelo Senhor. Então, a falta de doutrina, muitas das vezes, acaba ferindo a igreja. E nós precisamos ver isso. Os crentes que já deveriam serem mestres, né, pelo seu tempo de caminhada com o Senhor, são como crianças, agitadas de um lado para o outro, com todo o sabor e vento de doutrina. Correm atrás da última novidade, são ávidos pelas coisas sobrenaturais e deixam o evangelho de lado. Nós precisamos, como igreja, como comunidade, como irmãos na fé, voltarmos às Escrituras, voltarmos à doutrina. E será que Cristo diria isso a nosso respeito? Né? Acho que essa é a grande pergunta. Será que Cristo diria isso à igreja, à Ibra? Ou, trazendo para nós, como indivíduos, será que Cristo olharia para nós e falaria assim, olha, o Géser, o Marcão, o Mateus, o Gustavo, a Luísa, eles têm, de fato, vivido uma vida que preserva a doutrina e que não fazem conchavos com falsos ensinamentos? E que quando algo aparece, eles se posicionam e dizem assim, as Escrituras dizem assim, e vocês são mentirosos. Cristo diria o mesmo sobre nós? Paulo os avisou em Atos capítulo 20, e esses caras estavam lá, os lobos estavam lá, e nós precisamos lembrar disso. Amém, meus irmãos? Segundo ponto, então, essa é a primeira grande virtude da igreja. Ela era uma igreja fiel à doutrina, envolvida na obra de Deus, operante, ativa, a igreja julgava, a igreja se envolvia, a igreja não suportava esses homens. Versículo 3, agora nós temos a segunda virtude dessa igreja. A igreja de Éfeso era uma igreja perseverante na tribulação. Esse é o segundo ponto. Veja aí, versículo 3. E tendes perseverança, e suportastes provas por amor do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Meus irmãos, ser crente em Éfeso não era ser popular. Ser crente em Éfeso não era status como é hoje, né? Hoje, você ser um cristão é legal, é cult, né? Você vai no culto, né? É status. Mas ser um cristão em Éfeso não era assim. Eles eram perseguidos, eles eram mortos. Perseguidos ali pelos aqueles adoradores à deusa Diana. Eles eram perseguidos pelo imperador, porque eles não se dobravam à adoração ao imperador no templo da Diana. Não era algo fácil, não era status, né? Não era algo popular. E eles estavam sendo perseguidos por não adorarem outro Deus a não ser o Senhor. Eles estavam sendo seduzidos, mas estavam se mantendo firmes. Eles estavam prontos para enfrentar toda a prova em nome de Deus. Eles estavam sofrendo perseguição pelo nome do Senhor. Assim como os apóstolos tinham, né, as marcas de Cristo
da marca de Cristo neles, presos pelo Evangelho, a igreja de Éfeso era igual. Uma igreja disposta a morrer por Cristo. E vai dizer aqui, sem esmorecer. Sem esmorecer. Imagina, meus irmãos, uma igreja dessa, muito provavelmente tivesse uma lista de pastores numa convenção da vida, né, teria uma lista muito grande de candidatos que queriam ir para Éfeso. Uma igreja fiel à doutrina, uma igreja que não suportava os falsos ensinos e uma igreja que morria por Deus. Uma igreja que era perseguida e não esmorecia. A grande verdade, meus irmãos, é que a gente romantiza muito a perseguição. Né? A gente tem a ideia de que, se fosse eu, também perseveraria. Se fosse eu que estivesse lá, eu também estaria firme e forte. Mas a grande verdade, meus irmãos, é que nós não sabemos. Nós não somos perseguidos como eles. Nós não temos um homem com uma arma apontada na cabeça do seu filho pequeno, dizendo assim, ou você nega ou eu mato ele. E você diz não e ele mata. Nós, hoje aqui no Brasil, ainda não temos esse tipo de perseguição, mas lá acontecia isso. Meus irmãos, os soldados, eles entravam nas casas desses irmãos, que acontece até hoje, mas naquele cenário era assim, eles pegavam e levavam esses homens às grandes arenas de Roma, para serem expostos como vergonha e serem comidos por leões. Isso era ser crente em Éfeso. Não é ser perseguido por um irmão que de repente não me cumprimentou no culto. Veja que a gente fala assim, se fosse eu não abandonaria o Senhor, se fosse eu estaria firme e fé, eu morreria por Cristo. Não aqui, graças a Deus, né? Mas é um momento maravilhoso de nós refletirmos sobre isso. Mas quantas pessoas nós conhecemos que abandonaram a fé, abandonaram o Senhor, o negaram, porque talvez tiveram uma rixa com o outro na igreja, tiveram um problema com algum ministério, ou algum irmão que ele queria que cumprimentasse, ele não cumprimentou, e daí ele fala assim, eu não vou mais na igreja, e abandona o Senhor por conta de um cumprimento. Será que realmente estaríamos firmes e fortes no momento de perseguição severa como esses irmãos tinham? O que nós vemos hoje é cristãos que querem riqueza, mas não querem trabalho, querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Senhor da bênção, né? E a perseguição não era simplesmente ideológica, né? Eles eram levados realmente para as arenas. Em Hebreus capítulo 10, vocês não precisam abrir, mas em Hebreus capítulo 10 vai dizer exatamente isso, eu vou ler aqui. Hebreus 10, 32 ao 35. A carta aos Hebreus é este momento onde os cristãos estavam sendo convertidos ao Evangelho, estavam sendo perseguidos, e muitos estavam querendo retroceder, voltar às práticas judaicas para não morrer, para não perder sua família, para de fato ali não perder os seus empregos. E a carta aos Hebreus é um grande incentivo para que esses irmãos não voltem. Aí ele vai dizer no versículo 32, lembrai-vos dos dias anteriores, em que depois de iluminados eles, sustentaram grande luta e sofrimento. Ora, expostos como espetáculo, tanto quanto opróbrio para a tribulação, ora tornando-os coparticipantes com aqueles que deste modo foram tratados. Então, ora vocês eram aqueles que eram como espetáculo nas arenas, ora vocês eram coparticipantes com aqueles que eram tratados dessa forma, porque muitas das vezes era a sua própria família que estava ali. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes um patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Vocês não apenas morriam, vocês não apenas eram levados para as arenas, vocês não apenas eram coparticipantes daqueles que assim eram tratados, mas vocês tinham com alegria, aceitaram com alegria o espólio dos vossos bens. Eles tomavam tudo, os cristãos perdiam tudo, mas eles estavam firmes porque eles tinham um patrimônio superior e durável. Isso era o que a igreja de Éfeso passava. E meus irmãos, nós precisamos fazer essa pergunta para nós. Se um dia a perseguição chegar em nosso país, se um dia estivermos de frente de uma situação como esta, estaremos firmes como a igreja de Éfeso? E Cristo vai dizer, eu conheço as tuas obras, porque vocês são perseverantes na tribulação e vocês não esmorecem, vocês não se deixam abater, vocês não negociam e vocês estão no domingo cultuando ao Senhor com alegria. Meus irmãos, isso é maravilhoso. E essa é a segunda característica da igreja de Éfeso. Uma igreja fiel à doutrina, primeiro ponto, envolvida com a obra de Deus, segundo ponto, uma igreja perseverante na tribulação. Terceira característica dessa igreja, versículo 6 agora,
que é o que o Senhor vai dizer a eles. Outra coisa, ó, versículo 6. Tenha ao teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais também odeio. A terceira característica dessa igreja de Éfeso era uma igreja que odiava o que Deus odiava. Uma igreja preocupada com a doutrina, uma igreja preocupada com os falsos ensinos, uma igreja operante, operosa e ortodoxa, uma igreja que morria em nome de Deus e não esmorecia, e uma igreja que odiava o que Deus odiava. Nós não sabemos ao certo o que era o que os nicolaítas faziam, mas era algo abominável, porque o Senhor vai dizendo, eu também odeio. O que vocês odeiam, o que vocês repudiam que eles fazem, eu também odeio. O que nós temos, meus irmãos, é um indício do que eles faziam. Se vocês descerem mais um pouco, ainda no capítulo 2, no versículo 14 e 15, aí nós já temos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo. E daí, vejam o que ele vai dizer. 2,14. Tenho, todavia, contra ti coisas que tens aí que sustentam a doutrina de Balaão. Então, em Pérgamo, tinham homens que estavam sustentando a doutrina de Balaão. Legal, doutrina de Balaão, a gente já sabe um pouco mais o que era, né? A gente consegue entender o que Balaão fazia. Aí ele vai dizer, o qual ensinava Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel. Eles comiam coisas sacrificadas a ídolos e praticavam a prostituição. Isso era o que a doutrina de Balaão fazia. Aí olha o último versículo. Outros sim, também tu tens, o que da mesma forma, então faziam essas mesmas coisas, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então o que nós conseguimos entender aqui, não é preciso, obviamente, mas conseguimos pensar naquilo que as escrituras nos dizem. A igreja era contra os nicolaítas, que essa doutrina dos nicolaítas, porque eles eram uma seita, obviamente, que especulavam e que cuidavam de homens e mulheres ali e que praticavam a idolatria, a prostituição e a lascívia. E o Senhor vai dizer, vocês os odeiam e eu também os odeio. Meus irmãos, nós temos diante de nós uma igreja ortodoxa, uma igreja teológica, que pratica a doutrina, que expulsa os falsos mestres, que se protege contra a idolatria, que se protege contra a prostituição, né? A ideia de Balaque, né, de Balaão, a ideia dos nicolaítas, é aquele evangelho que você pode ter as coisas do mundo e as coisas da igreja. Então não tem problema você comer comidas sacrificadas a ídolos. Não tem problema você ter relações sexuais antes do casamento, que é a ideia da imoralidade, da sexualidade aqui que eles praticavam. Não tem problema, vive sua vida, é tranquilo, Deus é amor, tá tudo certo. E a igreja de Éfeso não deixava isso acontecer, meus irmãos. A igreja de Éfeso entendia o que os nicolaítas diziam e falava assim, eu odeio o que vocês fazem. Eu odeio o que vocês fazem. E Deus está dizendo, eu também odeio. Igreja maravilhosa, né? Muito bom. O Senhor conhece as obras da igreja, está no meio do candeeiro. Aí agora vamos à advertência. Então essa igreja, ela tem essas 3 características importantes, que o Senhor elogia ela por conta disso. E agora nós temos a advertência que está no versículo 4. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Meus irmãos, pior do que ter o império contra você, pior do que ter os perseguidores de Diana atrás de você, pior do que ter o próprio Satanás e seus anjos contra a sua igreja, muito pior do que tudo isso é ter o Senhor contra a sua igreja. É muito pior. Satanás e todos os seus demônios poderiam estar contra a igreja, e estão. E ainda assim, não é tão triste quando ver o Senhor dizer, eu tenho, porém, contra vocês. Ter o Senhor em oposição à sua igreja, isso é terrível. Então aqui nós temos um problema, é um problema muito sério. Cristo está contra a igreja de Éfeso, eu tenho, porém, contra vocês. Então o que de fato é isso? Versículo 4. Que vocês abandonaram o primeiro amor. Meus irmãos, aqui nós chegamos no âmago, né, no cerne, no coração dessa igreja. O que de fato é o primeiro amor? Se eu perguntar para vocês aqui, é algo tão sério isso, meus irmãos, que Cristo está contra essa igreja. Quando nós falamos aqui, se eu perguntar para vocês o que é o primeiro amor, muito provavelmente o que vocês responderão que é o que a gente geralmente ouve. Bom, voltar ao primeiro amor, que essa é a ideia, né? Você abandonou, você precisa voltar ao primeiro amor. A ideia de voltar ao primeiro amor é voltar
aquelas práticas e como você era quando você era um novo convertido. Essa é a ideia, não é? De que você precisa voltar ao primeiro amor, de quando você conheceu o Senhor, de quando você era ali alguém, quando você de fato se converteu ao Evangelho. Isso é voltar ao primeiro amor, e é isso que geralmente as pessoas falam sobre isso, tem até música sobre isso, né? Mas vamos lá, meus irmãos, como que você era quando você conheceu o Senhor? Como você era quando você conheceu o Senhor? Eu posso dizer, sem medo de errar, juntamente com vocês, porque nós éramos todos iguais. Sabe como eu e você era quando nós conhecemos o Senhor? Ignorantes. Nós éramos levados por qualquer senso e qualquer direção de doutrina. Eu e você éramos bobos, alegres e empolgados, mas sem conhecimento nenhum de Bíblia, porque éramos crianças na fé. Éramos neófitos, éramos crianças na fé. Isso é o que acontece com todo crente quando se depara com o Evangelho. Ele é um novo convertido, ele não conhece de Bíblia, ele não conhece de doutrina, ele não conhece dos fundamentos, ele não conhece com profundidade a obra do Senhor. E daí, você é levado por qualquer coisa que te ensinam, porque você está naquela empolgação inicial, e daí essa pessoa fala, vai para a direita, você vai para a direita, vai para a esquerda, você vai para a esquerda, vai para frente, você vai para trás, agora você vai por todo lado, é assim. E você está lá, oba, oba, vamos lá, né? Cantei muito, para a direita, para a esquerda, para a minha frente, para trás, todo lado sou abençoado, e, né? É isso. E o que as pessoas ensinam é essa ideia. Meus irmãos, vamos parar um pouco para pensar nisso. Vocês acham mesmo que o que o Senhor está incentivando a igreja de Éfeso é eles retrocederem? É eles voltarem, me perdoem a expressão, meus irmãos, mas é eles voltarem a ser ignorantes de Bíblia? É um incentivo ao retrocesso? Todas as horas que esses irmãos passaram lendo as Escrituras, aprendendo das Escrituras, todo esse tempo que o apóstolo Paulo passou por 3 anos ensinando aquela igreja, dizendo, vigiem, porque quando eles virem, vocês estão com a doutrina firme e forte, para que vocês possam os expulsar. É sério que depois de tudo isso, o Senhor vai falar assim, olha, vocês abandonaram o primeiro amor? Volte a ser como um novo convertido. Se Deus está de fato fazendo isso, meus irmãos, está completamente contra muitos versículos e muitos textos que as Escrituras nos incentivam a buscarmos ao Senhor, a buscarmos e entendermos as profundezas da maravilhosa graça de Deus. Voltar ao primeiro amor não é voltar a ser um novo convertido, não é voltar a ser um ignorante, não é voltar a ser um bobo alegre. Então, qual é a ideia de voltar ao primeiro amor? O que é isso que fez, de fato, Deus estar contra essa igreja? Essa ideia aqui de voltar ao primeiro amor é a ideia de voltar, significa voltar ao que vem primeiro. É o que vem antes. Vocês abandonaram o que precede a doutrina. Vocês abandonaram o que vem antes da ortodoxia. Vocês abandonaram o que vem antes de odiar o pecado, que é o amor. Voltar ao primeiro amor é voltar ao que vem primeiro. Não é um retrocesso à vida cristã. É voltar a ter o sentimento correto diante das coisas. A luta, meus irmãos, pela ortodoxia, pelo intenso trabalho, pelo labor, pela perseverança, pela perseguição, levaram a igreja de Éfeso a ser uma igreja ativa, uma igreja operante, uma igreja que se movimentava, que funcionava, mas que não tinha amor. A igreja pode cumprir todos os seus deveres e não estar motivada por um coração de amor a Deus e pelos irmãos, porque isso deve preceder tudo. Se existe uma coisa que é um grande perigo para as nossas igrejas atuais, são igrejas que funcionam, mas que não têm amor. Veja que é uma igreja operante, que é uma igreja ativa, e o Senhor, eu tenho contra vocês porque vocês abandonaram. João 13, palavras de Jesus, ele vai dizer assim, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sem amor, meus irmãos, o nosso conhecimento, os nossos dons, a nossa própria ortodoxia não tem valor algum. Cristo está muito mais interessado em nós do que no nosso trabalho. Ele está muito mais interessado no seu coração do que aquilo que você pode fazer por ele.
Uma esposa ou um esposo, ele pode ser fiel ao seu cônjuge até o resto de sua vida e sem o amar. E isso é saudável? Deus está interessado que nós tenhamos um relacionamento com Ele, muito mais do que um trabalho para Ele. Os fariseus, eles eram zelosos, eles eram cautelosos, eles tentavam o tempo todo pegar Jesus no erro, porque eles conheciam de Bíblia, mas eram secos como poste. Não tinham amor nenhuma. Aparentemente está tudo bem pelo lado de fora, mas com a motivação e um coração completamente errado. Crentes que conhecem de Bíblia, mas que perdem o encanto por Cristo. Voltar ao primeiro amor é voltar àquilo que vem antes de tudo isso, meus irmãos. Homens e mulheres que conhecem de Bíblia, que conhecem de teologia, mas uma verdade como essa que nós cantamos aqui hoje, que Ele é o Cordeiro, que morreu em nosso lugar, para que trouxesse paz a nós e que agora não há mais peso, não há mais culpa, que nos transportou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho da sua luz. Quando nós olhamos essas verdades, não nos comove mais. O nosso coração já não enche mais de alegria, as lágrimas já não caem dos rostos, porque nós estamos preocupados em assuntos teológicos, mas não conseguimos amar ao Senhor pelo que Ele fez por nós. A igreja de Éfeso era capaz de examinar o que todo mundo fazia, mas não conseguia examinar com amor, não conseguia julgar com amor, não conseguia dizer e expor os problemas e os pecados dos nicolaítas com amor. Eles tinham doutrina, mas não tinham amor. Aí versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. O passado ele precisa novamente ser presente em nossas vidas. Não basta apenas saber que precisamos nos arrepender, é preciso perguntar de fato como estamos vivendo a nossa vida. A igreja não está sendo chamada apenas para relembrar o pecado, mas para fazer algo. Vocês precisam lembrar de onde vocês vieram, aonde vocês caíram e vocês se arrependerem. E isso só é possível, sabem com quem, irmãos? Com crentes maduros na fé. Veja que não é um retrocesso, porque o novo convertido ele não sabe de nada. Hoje, com maturidade, com conhecimento bíblico, como essa igreja tinha, ele consegue olhar para trás e dizer assim, olha, foi aqui que eu abandonei o primeiro amor. Foi aqui que eu liguei o piloto automático e agora eu estou servindo ao Senhor simplesmente por servir. Eu só ajudo por ajudar. Meus irmãos, se não tiver amor, não interessa. Se não tiver amor, não serve. Veja onde vocês caíram, voltem e se arrependam. O filho pródigo, ele não apenas lembrou da casa do pai, ele voltou, ele viu onde ele errou e ele voltou à casa do pai. Nós precisamos voltar às práticas do primeiro amor. É tempo de voltarmos ao Senhor. Ele quer a nossa fidelidade, Ele quer a nossa doutrina, mas Ele quer o nosso coração inteiro fazendo a sua obra. Olha ainda no versículo 5 a advertência. E se isso não acontecer, eu venho diante de ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro, meus irmãos, ele era feito para brilhar. Essa era a única função do candeeiro, trazer iluminação para o local. Se a igreja de Jesus não brilha, se a igreja de Jesus não faz o seu papel que é para fazer, aonde nós iremos ser reconhecidos pelo amor, não faz sentido em outra igreja. É isso que Cristo está dizendo nessa igreja. Se a igreja não reflete a luz de Cristo, se a igreja não tem intimidade com Cristo, se a igreja não brilha por meio do amor, e as pessoas entendem isso, Deus está trazendo um juízo contra eles. Se vocês não tiverem um arrependimento, eu vou tirá-los da minha frente. Uma igreja ativa, ortodoxa, com doutrina, mas sem Cristo no meio dela. Porque é Cristo que anda no meio do candeeiro. E vai dizer, se vocês não se arrependerem, eu saio daí. Eu removerei vocês. Aí se tornam aquelas igrejas vivas mortas. Paulo entendeu isso. Em 1 Coríntios capítulo 13, é aquele texto muito famoso, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha todos os mistérios, ainda que eu tenha toda a ciência, ainda que eu tenha a tamanha fé ao ponto de transportar de montes, se eu não tiver amor, nada eu serei. O que move uma igreja é o amor, meus irmãos. Nós temos o privilégio de meditarmos nisso nesta manhã e nesse momento de estarmos iniciando os trabalhos aqui nessa igreja. Quando você
for fazer algo para o Senhor, não faça só para ajudar. Porque, de repente, você quer entrar no ministério de louvor? Porque eu sei tocar. A maior característica de um líder é o amor. A maior característica do que Deus espera de um servo é o amor. Tudo isso precisa vir antes de saber recepcionar, antes de saber tocar, antes de saber servir, antes de saber ensinar, antes de saber exortar, antes de saber cuidar. É o amor, meus irmãos. Isso é possível? Claro que é, meus irmãos. Veja o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Existem aqueles que ouvem, existem aqueles que têm a ortodoxia, que têm entendimento bíblico, que têm os seus pés fundamentados nas Escrituras, mas amam servir, amam o reino, amam ao Senhor antes de que todas as coisas. Sempre há os remanescentes, isso é maravilhoso. E eles, olha isso, e dar-lhes-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Esses são aqueles que não rejeitam, os sacrifícios de ídolos oferecidos pelos nicolaítas, mas que agora se alimentam da árvore da vida. A recompensa do amor teremos nos céus com o Senhor, mas nós podemos usufruir disso aqui na terra, porque é isso que Deus espera. Vocês são ótimos teologicamente, vocês são maravilhosos, mas eu tenho algo contra vocês. E que se vocês não se arrependerem, eu vou removê-los vocês. Eu sairei de meio do candeeiro. Vocês abandonaram o que precede tudo isso. Algumas considerações finais, meus irmãos, para que nós possamos ir embora. Cristo, Ele está no nosso meio. E é por isso que nós devemos prestar esse culto a Ele, com o coração sincero. Ele está no nosso meio e Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe se você o ama ou se você simplesmente está no piloto automático. Ele sabe de tudo isso. A boa ortodoxia, a boa doutrina, a prática, aplicar isso na igreja, a disciplina, a exortação, nós precisamos disso. Isso são características de uma igreja que o Senhor está elogiando, nós não temos que abandonar isso. Entendam, não é abandonar isso de forma alguma. Precisamos ser uma igreja solidificadas na palavra, crentes maduros, crentes que entendem de Bíblia e que estão aptos, uma igreja que serve, uma igreja operante, a contra tudo isso. Mas quando a gente está diante disso, a gente resolve isso com amor. Veja que nós temos dois polos aqui. Estamos falando muito de Colossenses e agora a carta de Éfeso. A carta de Éfeso era uma igreja ortodoxa sem amor. A igreja de Colossos era uma igreja que tinha o quê? Amor. Lembra no capítulo 1 que Paulo vai dizer: dou graças a Deus pelo amor que tendes uns para com os outros e a fé no Senhor. A igreja de Colossos era uma igreja muito amorosa, até porque muito provavelmente estava na casa de Filemão. Uma igreja pequena, uma igreja família, uma igreja que se ama, mas eles não tinham doutrina. Qualquer vento de filosofia, de falso ensino, estava bagunçando a cabeça de alguns lá. E Paulo vai dizer: olha, não é só o amor, tá? Eles precisam voltar às Escrituras, no que foi ensinado por mim, por Epáfras. Não existe nada disso. Não vá para o caminho do legalismo, porque eles tinham amor, mas não tinham doutrina. Éfeso, uma igreja extremamente bíblica, doutrinariamente, mas sem amor. Veja que o caminho para construir uma igreja saudável não é fácil, meus irmãos. É sermos ortodoxos, mas termos amor. É o que o Heleno muito diz, a ortodoxia, que é a doutrina, a ortopraxia, que é de fato você praticar aquilo que você entende de doutrina, e a ortopatia, que é ter o sentimento correto, os afetos corretos do que você sabe e da forma como você age. Esse é o grande tripé do cristianismo. E eu sei que você pode estar pensando em outras pessoas, em outros lugares, e esse nunca foi meu objetivo. O que eu quero nessa manhã, até porque isso que eu estava preparando era para falar com os líderes, com as pessoas que vão trabalhar. Meus irmãos, olhem para o seu coração. Esquece até o vizinho que está aqui do seu lado, esquece seu cônjuge. Olhe para você, porque o Senhor está no meio da igreja, sondando o seu coração. Se você, meu irmão, faz a obra do Senhor por amor, glória a Deus pela sua vida, continue assim. Glória a Deus pela sua vida, continue assim. Sirva com amor. Não sirva porque você sabe. Não sirva porque está precisando de ajuda. Porque a principal característica de um cristão é o amor. Agora, se você não está, se você percebe que você
está no piloto automático, ou vai entrar no piloto automático, porque nós estamos começando esses trabalhos aqui na nossa comunidade, reflita, meus irmãos. Veja onde foi que isso aconteceu, arrependa-se e volte a praticar a obra do Senhor por amor. O que vocês fazem aqui não é para mim, não é para o líder, não é para absolutamente ninguém. Nós fazemos diante do Senhor e para Ele. E precisamos ter a motivação correta de como agir. Temos esse momento maravilhoso de começarmos os trabalhos da nossa igreja. Estou muito, muito, muito feliz que o Senhor nos ajude a construirmos uma igreja bíblica, uma igreja saudável, uma igreja que ama e uma igreja que expande o reino, meus irmãos. A gente não quer pessoas só trabalhando por trabalhar. A gente não quer simplesmente falar doutrina por falar doutrina. Que o Senhor nos ajude, porque o que as Escrituras nos orientam é que se isso não acontecer, nós não seremos igreja. Nós não seremos igreja, porque Ele não estará mais no nosso meio. Amém? Vamos orar.